A figura que a história registra como Isabel da França, ou para os ingleses, a Rainha Isabel, veio ao mundo em meio ao esplendor de Paris, provavelmente entre 1295 e 1296, em uma época em que os registros de nascimento ainda eram precários, como era comum na Idade Média. Seu pai, Felipe IV, conhecido como o Belo por uma beleza que a lenda exalta, governava não apenas a França desde 1284, mas também o pequeno porém estratégico Reino de Navarra, herdado através de seu casamento com Joana I, mãe de Isabel. Esse território, encravado nos Pirineus e hoje parte do País Basco espanhol, ampliou o alcance político da família real francesa. Isabel foi a sexta filha do casal, mas o destino lhe reservaria um papel único. Suas irmãs mais velhas, Margarida e Branca, faleceram ainda crianças, a primeira em data incerta, a segunda aos 3 anos, em 1294, antes mesmo de Isabel nascer. Assim, ela se tornou a única herdeira feminina de Felipe, um trunfo diplomático inestimável em uma Europa onde alianças se teciam por meio de casamentos. Seus 4 irmãos, Luís, Felipe, Carlos e Roberto, completavam a prole, embora apenas os 3 primeiros chegassem à idade adulta para herdar, um após outro, as coroas da França e de Navarra. O contexto político que moldou a vida de Isabel desde o berço era complexo e turbulento. Ao contrário do que muitos imaginam, a França medieval não era um reino unificado, mas um mosaico de poderes rivais. Duques como os de Borgonha dominavam vastas terras no leste, enquanto condes como os de Flandres controlavam regiões que hoje abrangem parte da Bélgica e do norte francês. Até mesmo o Papa tinha sua parcela de influência no sul, com a cidade de Avignon como centro de um pequeno domínio eclesiástico. Os reis franceses, embora reivindicassem autoridade sobre todo o território, viam seu poder flutuar conforme a força ou fraqueza de cada monarca, com nobres locais muitas vezes agindo com autonomia quase absoluta. Do outro lado do Canal da Mancha, a Inglaterra de Eduardo I apresentava um contraste marcante. Desde sua coroação em 1272, o rei havia forjado um dos estados mais poderosos da Europa, subjugando Gales, travando guerras pela unificação da Britânia e estendendo sua influência sobre a Irlanda. Mas foi na França que seu legado mais intrigante se desenhava. Como Duque da Aquitânia, Eduardo ainda detinha terras no sudoeste francês, herança de uma época em que os reis ingleses chegavam a controlar metade do território atual da França. Essa conexão histórica tornava os destinos das duas nações indissociáveis, e Isabel, sem saber, já estava fadada a ser peça-chave nesse tabuleiro. Diferentemente de muitas rainhas que a precederam, cuja memória se perdeu no tempo, a vida de Isabel foi documentada com riqueza de detalhes por cronistas medievais. Entre eles destaca-se Tomás de Walsingham, um monge beneditino do século XIV que registrou a história dos reis ingleses desde os primórdios até sua própria era. Também Walter de Swanbrook, em sua Crônica da Inglaterra, ofereceu um retrato vivo dos reinados de Eduardo II, futuro marido de Isabel, e de Eduardo III, seu filho, revelando nuances de sua atuação política. Até mesmo um cronista francês, Guilherme de Nangis, contribuiu com relatos dos eventos que marcaram os primeiros anos de Isabel e as circunstâncias que levaram ao seu casamento com o herdeiro inglês. Completa esse quadro os Anais de Wigmore, que narram os acontecimentos cruciais da história inglesa entre os séculos XI e XIV, iluminando o cenário que Isabel encontraria ao chegar à terra de seu futuro marido. É verdade que a Inglaterra do século XIV, com sua burocracia avançada para a época, produzia cada vez mais registros oficiais. No entanto, esses documentos têm suas limitações. Os cronistas medievais não buscavam a neutralidade que os historiadores modernos almejam. Suas palavras eram muitas vezes tecidas com intenções políticas, pintando Isabel sob uma luz desfavorável por desafiar as convenções matrimoniais de sua época. Mas um olhar mais atento revela que suas ações foram, acima de tudo, as de uma mulher que aprendeu cedo a navegar em águas traiçoeiras, usando a astúcia como escudo em um mundo onde poucas regras lhe favoreciam. Um detalhe notável em sua formação, e que a distinguia de quase todas as mulheres de seu tempo, foi a educação privilegiada que recebeu. Enquanto a maioria das rainhas medievais era mantida à margem do conhecimento, relegada a funções cerimoniais ou domésticas, Isabel cresceu imersa no ambiente intelectual da corte francesa e do Palácio da Cidade, em Paris. Cercada por eruditos da recém-surgida Universidade de Paris, teve acesso a tutores particulares e a uma biblioteca que poucos de sua época poderiam sonhar. Essa formação, incomum até mesmo para príncipes homens no século XIII,
fez dela uma das mulheres mais instruídas da Alta Idade Média, um atributo que mais tarde se revelaria uma arma tão poderosa quanto qualquer exército. Desde o nascimento, seu futuro já era objeto de cálculos políticos. Felipe IV, mestre nas artimanhas da diplomacia, chegará a noivar sua filha mais velha, Branca, ainda bebê, com o infante de Castela, futuro Afonso XI, numa tentativa de selar uma aliança com a poderosa Espanha. Com a morte prematura de Branca, repetiu a estratégia com Margarida, que também faleceu jovem. Mas quando Isabel nasceu, o plano mudou. Com apenas 3 ou 4 anos, ela foi prometida a Eduardo de Carnarvon, herdeiro do trono inglês, em 1299. Essa decisão não foi casual. 4 anos antes, Felipe havia declarado guerra a Eduardo I, tentando aproveitar sua distração com os conflitos na Escócia para retomar o controle da Aquitânia. A disputa arrastou-se sem vencedor, esgotando ambos os lados, até que em 1297, a paz se tornou a opção mais sensata. O acordo final, selado em 1299, incluiu algo além da trégua: o casamento entre Isabel e o jovem príncipe inglês, unindo assim duas dinastias em uma aliança que mudaria o curso da história. Enquanto Isabel, com apenas 17 anos, via sua irmã mais nova, Margarida, ser prometida em casamento, seu próprio destino já estava traçado com maior precisão. O noivado com o príncipe Eduardo, então com 15 anos, uma diferença de idade menos abismal do que era comum na época. No entanto, mesmo pelos padrões medievais em que casamentos precoces eram rotina, Isabel era considerada jovem demais para consumar a união. Assim, o casamento permaneceu apenas no papel por quase uma década, um compromisso selado, mas adiado. Só em 25 de janeiro de 1308, na igreja de Nossa Senhora em Boulogne-sur-Mer, cidade portuária no norte da França, de onde se avistava o Canal da Mancha, a cerimônia finalmente ocorreu. Eduardo, agora com 23 anos, já não era mais um príncipe, mas o recém-coroado rei Eduardo II, após a morte de seu pai 6 meses antes. Isabel, às vésperas de completar 13 anos, deixava para trás a infância para se tornar rainha de um reino dividido. E desde o primeiro dia a união mostrou-se frágil. O problema não era apenas a juventude de ambos, mas as preferências do novo monarca. Eduardo II, conhecido por sua bissexualidade, tinha uma clara inclinação pela companhia masculina, sem, no entanto, rejeitar completamente as mulheres, como comprovava o filho ilegítimo que tivera anos antes do casamento. Mas o verdadeiro cerne da discórdia residia em sua obsessão por certos favoritos, homens que elevava a posições de poder e riqueza desmedidas, fraturando a coesão da nobreza inglesa. Essa dinâmica tóxica marcaria os 20 anos de reinado de Eduardo e, consequentemente, a vida de Isabel, transformando-a de espectadora passiva em uma jogadora astuta no tabuleiro do poder. Um dos mitos mais persistentes e infundados sobre Isabel é sua suposta ligação com o rebelde escocês William Wallace. Quando ela foi prometida a Eduardo, seu futuro sogro, Eduardo I, estava mergulhado em uma guerra brutal contra a Escócia, liderada por nobres e cavaleiros como Wallace. A disputa faz parte da longa tentativa inglesa de dominar toda a Grã-Bretanha, um conflito que se arrastava desde a Alta Idade Média. Eduardo I havia, em meados da década de 1290, subjugado temporariamente os escoceses, levando consigo a Pedra de Scone, símbolo sagrado da coroa escocesa, como troféu de sua vitória em 1296. Mas a resistência renasceu e Wallace, capturado em Glasgow em 1305, foi executado em Cimifiel, Londres, no verão daquele ano. Isabel, então com cerca de 10 anos e ainda na França, jamais teve qualquer contato com ele. A ideia de um romance entre os dois é pura ficção, criada séculos depois. No entanto, a tensão entre Inglaterra e Escócia seria um pano de fundo constante em seu reinado, moldando suas alianças e decisões políticas. Mal chegou à Inglaterra, apesar da pouca idade, Isabel percebeu o clima de descontentamento que tomava conta da corte. No centro das críticas estava Piers Gaveston, filho de um cavaleiro gascão das terras inglesas no sudoeste da França, que Eduardo I havia designado para servir ao jovem príncipe anos antes. O que começou como uma relação de tutela logo se transformou em algo muito mais perigoso, uma influência quase absoluta sobre o novo rei. Gaveston não era apenas um confidente. Era um provocador, acumulando títulos, terras e privilégios que tradicionalmente pertenciam à realeza ou à alta nobreza. Quando Eduardo I, já desconfiado, o exilou em 1307, a morte do velho monarca poucas semanas depois permitiu que Gaveston retornasse triunfante, agora como Conde de Corval, um título que até então fora reservado a membros da família real.
A nobreza inglesa, liderada por poderosos como os condes de Warwick, Hereford, Pembroke e Lincoln, não aceitou passivamente essa afronta. Poucas semanas após a chegada de Isabel, pressionaram o parlamento a exigir novo exílio para Gaveston. Eduardo II, relutante, cedeu, em parte porque Felipe IV, pai de Isabel, enviará uma mensagem clara de Paris: seu genro deveria priorizar a nova rainha, não um cortesão ambicioso. O rei francês, conhecido por sua habilidade política, não podia tolerar que sua filha fosse preterida em seu próprio reino. Mas o exílio de Gaveston foi uma farsa. Enviado à Irlanda como tenente real, ele retornou em segredo no verão de 1309, reacendendo a fúria dos nobres. Isabel, agora com 14 anos, começava a compreender as nuances do jogo político, e a perceber que seu casamento era, na prática, um triângulo. A gota d'água veio quando Eduardo, em uma campanha militar contra os escoceses de Robert Bruce, entregou a Gaveston o comando de tropas, uma decisão que uniu a nobreza contra o favorito. Em 1311, os barões forçaram seu exílio definitivo. Quando Gaveston voltou em 1312, não houve clemência, foi capturado e executado por uma coalizão liderada pelos condes de Lancaster e Warwick. Para Isabel, a morte de Gaveston deve ter sido um alívio, mas também um aviso. O rei não demoraria a encontrar um novo favorito, e os conflitos com a nobreza só se intensificariam. Enquanto isso, em novembro de 1312, um evento trouxe esperança à dinastia: o nascimento de Eduardo de Windsor, herdeiro do trono, em meio a um reino à beira do colapso. O menino, como sua mãe, seria lançado prematuramente nas turbulentas águas da política. Nos anos seguintes, Isabel daria à luz mais 3 filhos, João, em 1316, e as filhas Leonor e Joana, enquanto assistia, cada vez mais lúcida, ao desmoronamento da autoridade de seu marido. A rainha já não era mais uma adolescente ingênua. Estava aprendendo que em um mundo dominado por homens, a sobrevivência dependia de estratégia. E quando a hora chegasse, ela estaria pronta para agir. Entre 1318 e o verão de 1321, Isabel daria à luz mais 2 filhas, Leonor e Joana, esta última conhecida como Joana da Torre, nascida no coração simbólico do poder inglês, a Torre de Londres, fortaleza medieval que já testemunhara séculos de intrigas e sangue. Mas enquanto a corte inglesa se afundava em crises, foi na França que Isabel se viu envolvida em um dos escândalos mais explosivos da época, um episódio que revelaria tanto sua astúcia quanto os perigos de navegar entre duas coroas rivais. O caso da Torre de Nesle, batizado em referência à antiga Torre de Vigia nas muralhas de Paris, não era apenas um mero boato de alcova, era uma bomba política prestes a detonar. Os irmãos de Isabel, futuros reis da França, haviam se casado com herdeiras da nobreza de Borgonha, uma região cujo poder desafiava diretamente a autoridade da coroa francesa. Luís, o mais velho, desposara Margarida de Borgonha, Felipe, Joana, filha do conde Otto IV, e Carlos Branca, outra herdeira borgonhesa. Essas alianças, supostamente estratégicas, esconderiam uma traição que abalaria os alicerces da monarquia. Tudo começou em 1313, durante uma visita de Estado à França, quando Isabel, já uma figura central nas negociações entre os dois reinos, presenteou suas cunhadas com bolsas bordadas à mão. Semanas depois, em um baile na corte, notou que 2 cavaleiros, Gautier e Felipe de Aulnay, exibiam aquelas mesmas bolsas. A suspeita foi instantânea: suas cunhadas Margarida e Branca estavam envolvidas em adultério. Não por acaso Joana, esposa de Filipe, embora inocente da infidelidade, sabia dos encontros clandestinos na Torre de Nesle e nada fizera para impedi-los. Isabel não hesitou. Relatou suas suspeitas ao pai, o rei Felipe IV, um homem cujo reinado já era marcado pela brutalidade em nome da ordem. Espiões foram despachados. As investigações confirmaram o pior. Margarida e Branca mantinham relações ilícitas com os cavaleiros, enquanto Joana, por omissão, tornará-se cúmplice. O escândalo foi implacável. As 2 adúlteras foram presas, tiveram as cabeças raspadas em humilhação pública e foram enviadas para a prisão de Chantal-Gaillard. Gautier e Felipe de Aulnay sofreram um destino ainda mais cruel. Foram torturados e executados, seus corpos esquartejados e exibidos como advertência. Margarida não sobreviveu por muito tempo. Morreu em cativeiro, possivelmente envenenada por ordem de seu próprio marido, agora rei após a morte de Felipe IV em novembro de 1314. Branca, por sua vez, permaneceu encarcerada até 1322, quando seu casamento foi finalmente anulado. Joana, a única que escapara da acusação direta, foi perdoada, mas o dano à reputação da família real já estava feito. E Isabel?
Saiu do episódio com a imagem manchada aos olhos do povo francês, que via nas cunhadas traídas vítimas de uma justiça desumana. Mas para quem conhecia os bastidores do poder, ficava claro, ela não era mais uma peça passiva no tabuleiro. Era uma jogadora. A visita à França em 1313 marcou outro ponto de virada. Além do escândalo, foi o palco onde Isabel emergiu como uma power broker entre as coroas. Durante as festividades que celebraram a sagração cavaleiresca de seus 3 irmãos, um evento grandioso que consagrou uma nova geração de nobres franceses, ela e Eduardo foram figuras centrais. Houve até um momento simbólico em que ambos, junto a outros, tomaram a cruz, o emblema dos cruzados, numa cerimônia que, embora anacrônica, os estados latinos no Oriente já haviam caído, ainda carregava o peso da tradição. Um cronista não pôde conter o sarcasmo ao registrar que o casal real dormiu até tarde e chegou atrasado à solenidade, um detalhe que, mesmo trivial, revelava a displicência de uma realeza cada vez mais desconectada de seu povo. Mas por trás dos banquetes e das pompas, a diplomacia funcionava a todo vapor. Felipe IV garantiu a Eduardo apoio militar contra os nobres rebeldes da Inglaterra, uma promessa que se revelaria crucial. Isabel, mais uma vez, estava no centro das negociações. Seu papel não era mais decorativo, era estratégico. De volta à Inglaterra, porém, a realidade era desoladora. A execução de Gaveston não havia trazido paz. Pelo contrário, o vácuo deixado por ele foi preenchido por uma figura ainda mais perigosa, Tomás, segundo conde de Lancaster, primo de Eduardo e o homem mais poderoso do reino. Descendente direto de Henrique III e irmão de Edmund Crouchback, filho de Eduardo I, Lancaster não era apenas um nobre rebelde, era um rival com sangue real nas veias. Ele havia orquestrado a queda de Gaveston e agora, mantinha o rei sob seu jugo. A trégua entre os dois era frágil, uma fachada que escondia um reino à beira da guerra civil. Para piorar, em junho de 1314, os escoceses infligiram uma derrota humilhante aos ingleses em Bannockburn, revertendo décadas de conquistas e colocando em xeque o legado de Eduardo I. O desastre militar foi o golpe final na já combalida autoridade do filho. Enquanto a fome assolava o país entre 1315 e 1317, com colheitas arruinadas, gado dizimado por doenças e um inverno implacável, a coroa seguia gastando fortunas em luxos. A própria Isabel, em sua visita solo à França em 1314, havia exigido uma frota de 27 navios e 13 barcaças apenas para transportar seus pertences e séquito. A extravagância era um escândalo em si, um sinal de que a realeza havia perdido o contato com a realidade de um povo esfarrapado. E então, como se o caos não fosse suficiente, Eduardo repetiu o erro fatal, substituiu um favorito por outro. Após a queda de Gaveston, Roger d'Amory ocupará brevemente seu lugar, mas logo foi suplantado por Hugo Despenser, o jovem, filho de um barão ambicioso. Os Despenser, pai e filho, tornaram-se a nova obsessão do rei, recebendo terras, títulos e cargos em um ritmo que deixava os nobres furiosos. Em maio de 1321, a gota d'água, a guerra estourou. Uma coalizão liderada por Lancaster e Humphrey de Bohun, quarto conde de Hereford, levantou-se contra o rei. A Inglaterra mais uma vez mergulhava no sangue. E Isabel mais uma vez via-se no olho do furacão. Era então que Roger Mortimer, conde de Marche e antigo tenente-lord da senhoria inglesa na Irlanda, emergia como novo desafiante ao poder de Eduardo e dos Despenser. A chamada Guerra dos Despenser, que se estendeu por 10 meses sangrentos entre maio de 1321 e março de 1322, começou com a vantagem dos nobres rebeldes. Lancaster, Humphrey de Bohun e seus aliados avançaram sobre Londres, forçando Isabel a buscar refúgio na torre, onde, entre paredes frias e o eco das batalhas, deu à luz sua filha Joana. Mas a rainha não era uma mera espectadora. Em questão de semanas, ajoelhou-se diante de Eduardo, suplicando que expulsasse Hugh Despenser da Inglaterra para restaurar a paz. Contra todas as expectativas, o rei cedeu. Os Despenser, pai e filho, foram banidos. Mas a trégua durou pouco. Durante uma peregrinação a Canterbury, Isabel foi humilhada ao ser negada abrigo no castelo de Leeds, propriedade de Bartolomeu de Badosmary, um lorde aliado de Lancaster. Eduardo, sempre à procura de um pretexto, usou o incidente para reacender a guerra. Em meses os Despenser voltaram com reforços, e até a primavera de 1322, o destino dos rebeldes estava selado. Na Batalha de Boroughbridge, em 16 de março, as forças de Eduardo esmagaram Lancaster, Hereford e Mortimer. A vitória foi brutal.
Hereford morreu em combate, seu corpo dilacerado de forma tão grotesca que seus próprios homens recuaram em horror. Lancaster, julgado sem direito à defesa, foi executado 6 dias depois. Mortimer, condenado à morte, viu sua pena comutada para prisão perpétua na Torre, um detalhe que anos depois mudaria o curso da história. Porque Mortimer escapou. Em agosto de 1323, evadiu-se da fortaleza e após uma tentativa frustrada de revolta, fugiu para a França. Enquanto isso, os Despencer, agora sem rivais, governavam a Inglaterra com mão de ferro. Eduardo, por sua vez, desferia sua vingança contra todos que ousaram desafiá-lo. Dezenas de nobres foram presos, outros executados de maneiras tão cruéis que serviam de aviso. Bartolomeu de Badoes-Mary, o dono do castelo de Leeds, foi arrastado pelas ruas de Canterbury, enforcado e decapitado. Sua cabeça empalada como troféu macabro da nova era de terror. O rei acreditava ter silenciado a oposição para sempre. Enganava-se. Porque a próxima ameaça viria de onde menos esperava, sua própria esposa. A ruptura entre Isabel e Eduardo não foi instantânea, mas uma série de afrontas acumuladas. Em 1322, enquanto ela estava no norte da Inglaterra, os escoceses invadiram, e o rei não moveu um dedo para protegê-la. Pior ainda, em janeiro daquele ano seu irmão, Carlos IV, subiu ao trono francês. As relações entre os dois reinos se deterioraram rapidamente, especialmente pela questão de Aquitânia, onde Eduardo, como duque, devia lealdade ao rei da França. Mas o verdadeiro golpe veio quando os Despencer voltaram suas garras contra a própria rainha. Seus servidores franceses, muitos deles leais desde sua chegada à Inglaterra em 1308, foram presos. 27 membros de sua casa, incluindo seu capelão e médico pessoal, foram removidos. Suas terras foram confiscadas, seu orçamento cortado. E na afronta final, seus 3 filhos mais novos, João, Leonor e Joana, foram tirados de seus cuidados e entregues à custódia da esposa e da irmã de Hugh Despencer. Isabel não esqueceria, nem perdoaria. A oportunidade chegou em março de 1325, quando foi enviada à França como emissária para negociar a paz. Oficialmente sua missão era acalmar as tensões com Carlos IV e garantir que a França não interferisse na guerra de Eduardo contra a Escócia. Mas a rainha tinha outros planos. Durante meses de negociações manobrou com maestria. Em vez de insistir que Eduardo fosse pessoalmente prestar homenagem a Carlos por Aquitânia, algo que o orgulhoso rei inglês jamais aceitaria, propôs um acordo alternativo. Se seu filho, o príncipe Eduardo, de apenas 12 anos, fosse enviado à França para fazer a homenagem em nome do pai, a paz seria selada. Era uma armadilha perfeita. Eduardo e os Despencer, cegos pela ganância, aceitaram. Assim que o herdeiro do trono inglês pisou em solo francês, Isabel tinha o que precisava: o filho nas mãos, a proteção de seu irmão e a liberdade para agir. E foi então que, no outono de 1325, seu caminho cruzou com o de Roger Mortimer. Não há provas de que Isabel tenha ajudado Mortimer a escapar da torre 2 anos antes, como alguns romancistas do século XIX sugeriram. Mas também não há dúvidas de que na França, os dois se encontraram, e que juntos começaram a tecer a queda de Eduardo. Mortimer, o exilado, era agora a cabeça de um movimento clandestino de nobres descontentes, dispostos a tudo para derrubar os Despencer e o rei que os protegia. E Isabel, a rainha traída, tinha a chave para fazer isso acontecer. Em Paris, entre os exilados ingleses, a relação entre Isabel e Mortimer transcendeu a mera aliança política. Até o final de 1325, o que começou como uma conspiração estratégica transformou-se em algo muito mais perigoso e muito mais inflamável. Isabel, mais do que ninguém, sabia dos riscos que corria. Afinal, menos de 15 anos antes, 2 de suas cunhadas haviam sido julgadas e encarceradas no escândalo do Affaire de Latour de Nesle, acusadas de adultério com cavaleiros da corte. Seus destinos serviam como um aviso sinistro: a infidelidade, especialmente quando envolvia o sangue real, não era tolerada. E no entanto, o caso que Isabel agora iniciava com Mortimer não seria apenas mais um escândalo de alcova, seria um dos romances mais ousados, escandalosos e politicamente explosivos da Europa medieval. Por quase 5 anos, essa união queimaria com uma intensidade rara, redefinindo o curso da política inglesa enquanto desafiava, de forma deliberada e provocativa, os pilares sagrados da época: o casamento indissolúvel, a autoridade masculina e a própria ordem divina que colocava o rei acima de todos.
Se houvesse um paralelo moderno para descrevê-los, poderíamos imaginá-los como uma versão medieval de Bonnie e Clyde, só que armados não com revólveres, mas com exércitos, castelos e a legitimidade de uma rainha traída. Até o início de 1326, com o jovem príncipe Eduardo sob sua custódia e o apoio financeiro e militar de seu irmão, o rei Carlos IV da França, crescendo a cada dia, Isabel e Mortimer estavam prontos para dar o golpe final. O plano era audacioso: invadir a Inglaterra, derrubar Eduardo II e esmagar os Despencer de uma vez por todas. E foi exatamente o que fizeram. No dia 22 de setembro de 1326, uma pequena frota, composta principalmente por navios fornecidos pelo conde Guilherme de Hainaut, cujo apoio foi comprado com a promessa de que sua filha Felipa se casaria com o príncipe Eduardo, zarpou em direção à costa inglesa. 2 dias depois desembarcaram em Suffolk, na região de East Anglia. O que se seguiu não foi uma conquista, mas uma libertação. Em questão de dias, o regime opressivo de Eduardo II e dos Despencer desmoronou como um castelo de cartas. Nobres que antes tremiam diante do rei agora abandonavam sua causa, juntando-se ao pequeno exército invasor liderado por Isabel e Mortimer. Cidades como Cambridge abriram seus portões sem resistência. Até o início de outubro, enquanto a dupla avançava em direção a Londres, Eduardo II fugiu da capital, primeiro para as Midlands Ocidentais, depois para o país de Gales, um rei em debandada, abandonado até por seus próprios homens. O clímax veio em 16 de novembro, quando Eduardo e Hugh Despencer, o jovem, foram capturados no sul do país de Gales. O destino do rei seria decidido mais tarde, mas Despencer não teve a mesma sorte. 8 dias após sua captura, foi submetido a um julgamento farsa, condenado à morte e submetido a uma execução tão brutal que até mesmo para os padrões medievais foi considerada excessiva, enforcado, arrastado, eviscerado enquanto ainda vivo, castrado e finalmente decapitado. Seu corpo foi esquartejado e os pedaços, espalhados como advertência. Os Despencer estavam mortos. Isabel e Mortimer, agora, controlavam a Inglaterra. Resta apenas um detalhe incômodo: o rei ainda estava vivo. E pior, ainda era marido de Isabel. Inicialmente, Eduardo II foi confinado no castelo de Monmouth, sob a custódia de Henrique de Lancaster, mas a solução definitiva não demoraria a ser encontrada. Os conselheiros de Isabel, astutos como sempre, descobriram um pretexto jurídico engenhoso. Durante sua fuga desesperada, Eduardo havia embarcado no mar da Irlanda, tentando escapar, apenas para ser forçado a retornar ao país de Gales. Esse abandono do reino foi interpretado como uma abdicação tácita. Logo, a coroa passaria automaticamente para seu herdeiro, o príncipe Eduardo, agora coroado como Eduardo III, aos 14 anos. Na prática, porém, quem governaria seria Isabel e Mortimer, em uma regência que, nas sombras, se transformaria em uma ditadura disfarçada. O rei deposto foi transferido para o castelo de Berkeley na primavera de 1327. Oficialmente recebia um tratamento digno. Não oficialmente, sua morte já estava decretada. Em 21 de setembro daquele ano, Eduardo II foi quase certamente assassinado, asfixiado, dizem algumas fontes, com um ferro em brasa introduzido em seu corpo para não deixar marcas. O crime, é claro, teve a bênção, ou a ordem direta de Isabel e Mortimer. Quando desembarcaram na Inglaterra no outono de 1326, foram recebidos como salvadores, libertadores de um reinado tirânico. Mas não demoraria para que muitos percebessem a cruel ironia: haviam trocado um despotismo por outro. O que se seguiu foi um saque sistemático do reino. Isabel recuperou as terras que lhe haviam sido confiscadas em 1323, e depois se apoderou de muito mais. Seus domínios, espalhados pela Inglaterra e pelo país de Gales, lhe renderam uma fortuna anual que superava até mesmo a de Tomás de Lancaster, o nobre mais poderoso do reino durante grande parte do reinado de Eduardo II. Castelos estratégicos como Bristol e Pontefract passaram para suas mãos. O tesouro real, já esvaziado pelas guerras e pela má administração dos Despencer, foi drenado até a última moeda, parte para pagar soldados leais, parte para financiar o luxo cada vez mais extravagante da rainha. Mortimer, por sua vez, não ficou atrás. Aproveitando-se do caos, apoderou-se de vastas propriedades no sul do país de Gales e nas Midlands Ocidentais, autoproclamando-se Conde de Marte, um título que simbolizava seu domínio sobre a região fronteiriça entre Inglaterra e Gales. Juntos, eles agiam como se o reino fosse um butim de guerra, distribuindo terras e cargos a aliados, enquanto esmagavam qualquer oposição.
A fachada de legitimidade era mantida por um conselho de regência, composto por nobres que haviam sobrevivido às purgas dos Despenser e à queda de Eduardo II. Mas logo ficou claro que esse conselho não passava de uma cortina de fumaça. As decisões vinham de um único lugar, do leito e da ambição de Isabel e Mortimer, e não havia nem mesmo a possibilidade de regularizar sua união. Mesmo após a morte de Eduardo II, Mortimer permaneceu casado com Joana de Joinville, com quem teve uma dúzia de filhos. O escândalo era duplo, uma rainha viúva vivendo abertamente com seu amante, governando com mãos de ferro enquanto o jovem Eduardo III assistia, impotente, à pilhagem de seu próprio reino. O que finalmente selou o destino de ambos não foi a ganância, mas a humilhação. Em 1328, na tentativa de pôr fim à interminável guerra contra a Escócia, Isabel e Mortimer assinaram um tratado que reconhecia a independência escocesa sob Roberto Bruce. Para selar a paz, ofereceram a mão da filha mais nova de Isabel, Joana da Torre, então com apenas 4 anos, para David, herdeiro de Bruce. Para muitos era um acordo pragmático. Para o jovem Eduardo III, então com quase 16 anos, foi uma afronta inaceitável, uma rendição que manchava seu nome antes mesmo de ele poder governar. A partir daquele momento, o rei adolescente passou a tramar em silêncio. Não agiria precipitadamente a rebelião do terceiro conde de Lancaster, em 1329, havia sido esmagada com facilidade, servindo como lembrete de que qualquer movimento contra Isabel e Mortimer exigiria planejamento e paciência. Mas a Casa de Cartas já começava a tremer, e em março de 1330, um único evento detonaria a queda final dos amantes que haviam dominado a Inglaterra com fogo e sangue. O golpe final veio de onde menos se esperava. Edmund de Woodstock, conde de Kent, meio-tio de Eduardo III e filho mais novo de Eduardo I, cometeu um erro fatal ao tentar libertar o ex-rei Eduardo II, ainda preso em Berkeley. A notícia dessa traição, tão absurda quanto audaciosa, sacudiu a corte. Lancaster, o mesmo nobre que outrora liderara rebeliões contra Eduardo II, agora pressionava o jovem rei a agir, e desta vez o leão adormecido despertou. Em outubro de 1330, sob o manto da noite, Eduardo III e seus aliados cercaram o castelo de Nottingham, onde Isabel e Mortimer se refugiavam, cercados por sua própria arrogância. A armadilha foi perfeita, uma passagem secreta, conhecida apenas pelos conspiradores, levou as forças do rei até o coração da fortaleza. Quando a porta da câmara se arrebentou, Mortimer, desarmado e em pânico, tentou se esconder atrás das saias de Isabel, o mesmo homem que anos antes governara a Inglaterra com punho de ferro. O rei, com apenas 17 anos, mas com a frieza de um soberano nascido para o poder, ordenou a prisão imediata de ambos. 6 semanas depois, em Tyburn, o carrasco executou Mortimer com a mesma eficiência com que ele havia eliminado seus inimigos. Isabel, ajoelhada em seus aposentos, suplicou pela vida do amante. Seu filho não apenas recusou como a ignorou, selando assim o destino do homem que havia sido seu conselheiro, seu amante e, por fim, seu algoz. A rainha-mãe, outrora a mulher mais poderosa do reino, foi confinada em Berkhamsted, um castelo frio e isolado em Hertfordshire, onde o eco de suas ordens já não ressoava além dos muros. Lá, entre 4 paredes, ela enfrentou não apenas a prisão, mas o colapso de tudo que construíra. Os meses que se seguiram foram de uma agonia silenciosa. Historiadores sugerem que Isabel sofreu um colapso nervoso, consumida pela dor da perda e pela humilhação da queda. Mortimer estava morto. Seu filho, o rei, a tratava como uma ameaça a ser contida. E pela primeira vez em décadas ela não tinha um plano. Mas Isabel de França não era uma mulher que se rendia ao desespero. Desde que chegará à Inglaterra aos 12 anos, aprenderá a navegar nas águas traiçoeiras da política com a astúcia de uma sobrevivente. E agora, mesmo quebrada, sabia que sua única saída era se reinventar. A narrativa foi cuidadosamente tecida. Isabel não fora uma tirana, mas uma vítima. Uma mãe enganada por Mortimer, cuja malícia a afastara do caminho certo. Eduardo III, pragmático, permitiu que essa versão se espalhasse. Afinal, uma rainha-mãe arrependida era menos perigosa que uma inimiga declarada. Pouco a pouco, as condições de seu cativeiro foram afrouxadas. Em dezembro de 1330, ela foi transferida para Windsor, mais perto do filho, onde as visitas e as negociações poderiam ocorrer sem o peso da desconfiança. Até que em 1332, Eduardo III a libertou. Não por clemência, mas por cálculo. Isabel não era mais uma ameaça, era uma peça que poderia, se bem manejada, ainda servir ao reino.
Seus vastos domínios, acumulados nos anos de poder, foram confiscados, mas em troca recebeu Castle Rising, uma fortaleza em Norfolk, e uma pensão de 3.000 libras anuais, uma fortuna que garantia seu conforto sem lhe dar meios para conspirar. Não era um exílio, como alguns sugeriram, mas uma aposentadoria dourada. E para uma mulher que passará a vida entre intrigas e guerras, a tranquilidade de Rising deve ter soado como um luxo inesperado. Nos anos que se seguiram, Isabel se tornou uma figura quase maternal na corte. Seu filho, agora um rei em ascensão, ocasionalmente a visitava, transformando Castle Rising no centro temporário do poder inglês. A corte se deslocava até lá, e a rainha-mãe, outrora temida, agora era recebida com reverência, não como uma governante, mas como a matriarca de uma dinastia. A união que ela mesma negociara entre Eduardo III e Felipa de Hainaut frutificava, netos nasciam, entre eles o futuro Eduardo, o príncipe negro, e a linhagem Plantageneta se fortalecia. Pela primeira vez Isabel experimentava o que sempre desejara, estabilidade. Mas o destino, como sempre, tinha outros planos. Em 1328, enquanto ela e Mortimer ainda governavam nas sombras, a morte de seu irmão Carlos IV, o último dos capetos diretos, abrirá uma fresta na história. A lei sálica impedira que uma mulher herdasse o trono francês, mas Eduardo III, como neto de Felipe, o Belo, tinha um direito e uma ambição. Por uma década a questão permaneceu adormecida até que em 1337, Felipe VI de Valois, o usurpador, ousou confiscar as terras inglesas em Aquitânia. A resposta de Eduardo foi imediata. Não apenas declararia guerra, como reivindicaria a coroa que por sangue lhe pertencia. E assim a mulher que fora rainha da Inglaterra e amante de um tirano civil, contra todas as expectativas, com um papel inesperado. Isabel, a última filha viva de Felipe, o Belo, era agora a chave simbólica da reivindicação de seu filho. Quando a Guerra dos 100 Anos explodiu, seu nome ganhou um novo peso. Em 1346, após a vitória esmagadora de Eduardo em Crécy, e com o rei João II da França capturado em Poitiers uma década depois, surgiu até mesmo a ideia de enviá-la como negociadora, uma ironia cruel para quem fora expulsa da corte francesa ainda adolescente. A Peste Negra, no entanto, adiou esses planos, ceifando vidas e paralisando reinos. Mas Isabel não era mais a mesma. Aos 60 anos, já não ambicionava tronos ou vinganças. Seu último ato político foi sutil, usando sua influência para fortalecer a aliança com Carlos II de Navarra, um parente distante, na esperança de enfraquecer Felipe de Valois. Não por ódio, mas por lealdade ao filho, cujo império ela ajudara, sem querer, a construir. Quando morreu em 1358, não como uma rainha deposta, mas como a avó de uma dinastia, seu legado era ambíguo. Alguns a lembrariam como a loba da França, a mulher que derrubara um rei. Outros como a mãe que no fim soube se curvar ao tempo. Eduardo III, por sua vez, nunca esqueceu a lição que ela lhe ensinara. O poder não se herda apenas, conquista-se. E às vezes, para mantê-lo, é preciso enterrar até mesmo aqueles que um dia se amou. Mas nem mesmo a vitória de Eduardo III poderia conter a maré de traições que definia a guerra entre França e Inglaterra. A própria Isabela, mesmo no crepúsculo de sua vida, ainda era uma peça nesse jogo mortal. Sua última missão diplomática, uma viagem a Chartres em nome do filho, revelou que até o fim, ela compreendia o peso das alianças e das palavras não ditas. Era uma mulher que, mesmo envelhecida, nunca deixou de calcular os riscos. E então, em abril de 1358, ela apareceu em Windsor, não como uma sombra do passado, mas como a rainha que um dia fora, e que em muitos aspectos ainda era. O castelo, agora expandido por Eduardo III até se tornar a joia da coroa inglesa, serviu de palco para sua derradeira exibição de poder. No dia de São Jorge, vestida com um manto bordado de centenas de rubis e mais de 2.000 pérolas, ela ofuscou até mesmo os nobres mais ricos da corte. Era um espetáculo calculado. A mulher que dera à luz o império não morreria sem lembrar a todos de quem havia sido. Mas a ostentação era apenas uma máscara. Poucas semanas depois, doente e já pressentindo o fim, Isabela trocou as sedas e os brocados pelo hábito simples das Clarissas, a ordem fundada por Santa Clara, discípula de São Francisco. Não era arrependimento, era estratégia. Mesmo na morte, ela escolheu o símbolo, a humildade de uma freira para apaziguar os que a chamavam de demônio, a pompa de uma rainha para garantir que não seria esquecida. Morreu em 22 de agosto, aos 63 anos, uma idade avançada para a época. Mas seu funeral só ocorreu 3 meses depois, em 27 de novembro, como se o próprio tempo hesitasse em enterrá-la.
Não foi em Westminster reservado aos reis, mas na igreja dos frades menores, ao lado de duas outras rainhas, sua tia Margarida, segunda esposa de Eduardo I e a avó, Leonor da Provença, consorte de Henrique III. Um detalhe macabro e poético, sobre seu corpo colocaram o vestido que usará aos 12 anos, no dia em que desembarcou na Inglaterra para se casar com Eduardo II. Meio século depois, a menina que chegará como moeda de troca era enterrada como a mulher que havia reescrito seu destino. Sua filha, Joana da Torre, já morta havia 4 anos, repousava ao seu lado. Para muitos, a morte de Isabela deveria ter encerrado um capítulo de instabilidade. Afinal, Eduardo III, seu filho, parecia ter domado os ventos da guerra. Nos primeiros anos da Guerra dos 100 Anos, a Inglaterra triunfava. Mas a história não se dobra à vontade dos homens, e muito menos à das mulheres. O verdadeiro veneno não estava em Isabela nem em Mortimer, mas na própria estrutura do poder inglês. Seu neto Ricardo II provaria isso ao ser deposto e assassinado por seu primo, Henrique Bolingbroke, em 1399. E mesmo esse golpe não bastaria para acalmar a fúria dos nobres. Poucas décadas depois, a Guerra das Rosas mergulharia o reino em um banho de sangue ainda mais brutal. Isabela não foi a causa da tempestade, foi apenas a primeira a entender que em um reino onde a coroa e a espada estavam sempre em conflito, a sobrevivência exigia dentes afiados. Chamaram-na de loba da França, de traidora, de destruidora de reis. Mas a verdade é mais cruel e mais simples. Ela foi uma criança jogada aos lobos, que aprendeu a rosnar antes que a devorassem. Os historiadores do século XIX, com sua moral rígida e seu desprezo velado pelas mulheres que ousavam desafiar o destino, pintaram-na como uma vilã. Mas a história não é escrita apenas por vencedores, é escrita por aqueles que se recusam a ser vítimas. Isabela não nasceu uma loba, tornou-se uma. E se suas garras deixaram marcas, foi porque antes dela, outros já haviam ensinado que na corte dos reis, a misericórdia é um luxo que só os tolos podem se dar. Então, pergunto, ela foi uma conspiradora sem escrúpulos ou apenas uma mulher que em um mundo onde as regras eram escritas por homens, escolheu escrever as suas próprias? A resposta, como sempre, está não no que ela destruiu, mas no que sobreviveu. E o legado de Isabela, um império, uma dinastia, uma lição de que o poder não se pede, se toma, ainda ecoa, muito além dos túmulos dos frades menores.